O cinema sempre viveu, né, buscando histórias em todos os lugares, assim, né? E obviamente a literatura talvez seja a maior fonte de histórias que a gente tem, assim, né? Então sempre se adaptou livros para o cinema. Agora, o processo de como se adaptar é que varia muito, né? O trabalho é um trabalho de síntese. Entender o que o livro quer dizer, não é? Ver uma maneira de não trair os objetivos do autor, no caso o nosso Érico Veríssimo, né? E fazer um texto de 130, 140 páginas que condense a 700. Quando a gente vai adaptar uma obra, o primeiro processo é mergulhar na obra, né? Então, tentar ler mais de uma vez, assim, né? Fazer anotações, sublinhar, tentar buscar quais são os diálogos interessantes, quais são os personagens, quais são os pontos interessantes. Eu gosto muito de pensar estrutura também, né? Então, normalmente eu tento destrinchar a estrutura da obra, assim como eu vou construir a estrutura de uma nova obra, né? Cada diretor e cada roteirista lida com isso de forma completamente diferente, né? No meu caso, a adaptação partiu de, primeiro, um respeito muito grande pela obra do Caio, né? Ele foi um dos primeiros autores brasileiros contemporâneos a realmente me tocar quando eu li o Morangos Mofados na adolescência. E era essa obrigação e esse compromisso de tentar respeitar a obra e fazer com que a adaptação cinematográfica, no caso, fosse o mais fiel possível, se não às palavras dele, mas pelo menos ao espírito das palavras dele, né? Tentar preservar o que era essencial no conto e transmitir isso para o curta. Mas, no geral, a gente acaba tendo que transformar aquilo que estava em palavras em ações. Então, no momento que a gente vai para o reino das ações, que a gente vai para o reino do visível, que a gente vai para o reino do sensível, né, do audiovisual sensível, chega um momento que a gente tem que abandonar um pouco aquela obra literária e começar a tentar entender nessa nova mídia o que a gente pode potencializar nessa história. Agora, quando a gente entende que o que existe é um diálogo, que a gente está em dois meios de expressão completamente diferente, essa comparação só pode ser feita no nível da subjetividade, mas não no nível da análise mesmo comparativa. Então eu não vejo a necessidade dessa fidelidade, né? Primeira coisa é a gente saber que nunca vai fazer exatamente o que aconteceu, porque isso é praticamente impossível. Mesmo pessoas que participaram dos acontecimentos, se tu bota duas, cada uma tem uma visão diferente. Então, um filme inspirado num livro, ele pode ser considerado só uma inspiração, como ele pode ser considerado uma adaptação, né? Ele não deixa de ser uma adaptação se ele se liberta da história, se ele cria novos personagens, se ele muda o desfecho, tudo isso faz parte desse processo de alteração da obra. Lógico que às vezes a gente usa esse crédito livremente inspirado por, justamente para, não só por questões legais, assim, porque isso pode ser uma forma de adaptar uma coisa que tu não tem os direitos, como também já tentando preparar o espectador de que aquilo é uma outra coisa, uma nova obra, não vai ter os mesmos elementos. Agora, essa questão da fidelidade à essência, ela é mais complexa, assim, né? Porque o que é a essência de uma obra? Então, tentar comparar os dois é muito complicado. Eu diria assim, quase impossível. No roteiro original eu mantive tudo, ele foi uma transcrição praticamente literal. Quando eu visitei essa casa, foi muito impressionante porque eu me lembrei muito do conto. Eu vi os cenários, os ambientes que ele descrevia no conto, eu vi dentro daquela casa. Nesse processo também, assim, né, o Fabiano ele defende muito que a melhor adaptação é aquela que trai a obra, não aquela que é fiel à obra. Porque ao passar do meio literário para o meio audiovisual, muitas coisas vão ter que ser transmutadas. Então, tu entender que são obras diferentes e aí trair
as obras é mais interessante do que ser fiel completamente a elas e acabar caindo em armadilhas, né? Do que o audiovisual não pode transpor da literatura. A gente manteve o fato de ser um filme de estrada, um livro de estrada, uma viagem, mas as peripécias e o que acontecia dentro disso, e mesmo os outros personagens em volta, a gente alterou. A gente transformou um personagem de homem e mulher, a gente criou um triângulo amoroso, a gente criou um interesse sexual que não existia, a gente fez eles se perderem numa praia que era escrito de uma forma diferente. O personagem tinha medo de polícia, a gente transformou num medo de ambulância. Enfim, a gente tentou atualizar uma coisa que era escrita lá para o Estado Novo, agora para a contemporaneidade, mas alterando completamente a trama. A arte está aí para elevar a nossa subjetividade, para nos transportar para outros lugares, sem dizer sim ou não. O leitor participa mais do livro do que o espectador do filme. E aí me diz, e as outras 400 e não sei quantas páginas do romance, para onde vão? Se nós vamos filmar 120 páginas, o romance tem 500, as outras 380 páginas, né? Para onde vão? Eis o problema da adaptação.